Eu tive um sonho com o início do governo do anticristo, um sonho bem bizarro, e eu venho guardando esse sonho há alguns meses, mas eu resolvi compartilhar esse sonho com você porque eu tenho razões para acreditar nesse sonho. Nos últimos 2 a 3 anos eu tive muitos sonhos, e o que eu aprendi nesses últimos 3 anos é que quando o sonho vem da parte de Deus, eu nunca mais esqueço ele. É uma coisa assim, impressionante. Você pode me perguntar cada detalhe que eu lembro do sonho que eu tive. No sonho, eu estava frente a frente com um homem que, na verdade, era um anjo, né? O semblante dele, a veste dele, era tipicamente de um anjo. E haviam pessoas, barulhos ao nosso redor. Porém, ele fixava os olhos ali em mim e eu nele. E ele não mexia a boca para falar. Ele falava, olhando fixamente nos meus olhos. E eu ouvia o que ele estava falando. Era como se ele estivesse falando algo que as pessoas ao redor não pudessem ouvir. Por isso ele não abria a boca, ele simplesmente falava na mente e eu ouvia o que ele estava falando e vice-versa. Eu respondia e ele também sabia o que eu estava falando. E aí no sonho ele me dizia assim: este é o ano que começa o governo do anticristo. E me mostrou esse ano que começava o governo do anticristo. E eu fiquei pasmo, né? Falei, caramba, tá muito perto. E aí eu falava assim, mas como que você sabe que esse é o ano que inicia o governo do anticristo? E aí ele puxou 2 folhas rasgadas, e eu tinha um sentimento de que aquelas 2 páginas ele tinha tirado das escrituras. Então ele pegou aquelas 2 páginas e ele botou uma página na frente, colocou a outra atrás assim, né, uma por trás da outra, e o cruzamento daquelas páginas revelavam o ano que começava o governo do anticristo. Mas mesmo assim, ele cruzava e não dava para ver. Então ele pegou um outro negócio preto, tipo uma cartolina, tipo um EVA, alguma coisa assim. E nessa cartolina, o EVA, o troço preto, ele estava recortado, tinham 4 furos. E aí ele pegava as 2 páginas, me mostrava as 2 páginas e passava esse negócio preto e parava num determinado local. Quando ele parava nesse lugar, nos círculos que estavam vazados no troço preto, dava para ver claramente os 4 números que representavam o ano do início do governo do anticristo. Com esse sonho, a única certeza que eu tive é: o reino de Deus está próximo. Está muito mais próximo do que você imagina. Eu não vou nunca revelar esse ano que ele me mostrou no sonho, por quê? Haviam pessoas ao nosso redor e ele não falava com a boca para que ninguém pudesse escutar. Então foi como um compartilhar de um segredo. Amós 3, se eu não me engano, no verso 7, fala isso, né? Que ele não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, aos seus profetas. Eu nem sou digno de ter esse tipo de revelação, mas ao mesmo tempo também sei que eu não posso basear minha vida nem nada através de um sonho. Eu só tenho razões para crer na realidade, na veracidade desse sonho, com base nos sonhos que tenho tido nos últimos 2 a 3 anos, e todos esses sonhos que vêm da parte de Deus, eles se cumpriram ou estão se cumprindo. Então eu tenho razões para acreditar que esse sonho foi muito real. E a prova é que até hoje eu não esqueci. Alguns meses já que eu sonhei, eu não esqueci. E tem feito muito sentido. Tem feito muito sentido. Então fica aqui o meu alerta para você, porque o dia e a hora que Jesus vai voltar ninguém sabe, mas a gente sabe o tempo. E até algo que eu vou passar a compartilhar aqui
nos próximos vídeos. Então, se você não me acompanha, passe a me acompanhar se você tem interesse nesse assunto, porque eu vou compartilhar algumas coisas sobre a volta de Jesus, o final dos tempos. Eu vejo aí muita gente falando sobre o final dos tempos, muita gente promovendo esse assunto, mas ninguém fala a hora que Jesus vai voltar, o momento, porque parece que se falar isso o assunto acaba, né? Então, eu vou compartilhar. Depois desse sonho, eu preciso compartilhar com você. Então, oro para que você tenha os seus olhos abertos para esse tempo que a gente está vivendo e te digo mais uma vez, o reino de Deus está próximo. Já sabem, né, desse título, eu vou estar conversando e falando um pouquinho do sonho que o Senhor me deu. E as 3 coisas que o Senhor falou muito claro no meu coração como mensagem para mim e para você. Então fica ligado até o fim do vídeo para você saber quais foram as 3 coisas que o Senhor está nos alertando. Então, dia 11 de abril de 2020, o Senhor me acordou às 4h30 da manhã, mais ou menos, por causa do sonho que eu tive. E esse foi o sonho. Eu tava com a minha mãe em uma conferência de jovens, assim, e ela começou a orar pelos jovens e começou a interceder por eles. E aí teve um mover muito forte do Espírito Santo, um mover muito, muito forte. Pessoas foram libertas e foi um mover tremendo. E aí quando ela foi sair pra ir embora, ela caiu da escada. E aí a gente levou ela pro hospital e depois o Senhor me levou pro meu quarto, que é aqui, assim, na minha cama. E aí tava eu, a minha mãe e o meu avô deitados aqui na cama, né? Minha mãe tava assim no meu colo, que ela tava fraca da caída que ela teve, e o meu avô tava sentado na ponta da cama. E aí, do nada, assim, eu virei pro meu avô e falei assim, vô, anticristo. E ele não entendia o que eu falava, e eu falava mais alto, falava anticristo. Mas eu não queria que a minha mãe escutasse, eu não queria deixar ela com medo, sabe? Eu falava, vô, anticristo, anticristo. E aí, teve uma hora que ele entendeu e ele falou isso mais alto. Anticristo. E o Senhor falou comigo. 8 anos. 8 anos. E, pra falar a verdade, eu não sei o que ele quis dizer com isso. Mas eu sei que ele repetia isso na minha cabeça. 8 anos. 8 anos. 8 anos. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito isso, eu não aceito. E eu comecei a orar e o Senhor me encheu de tanta autoridade, tanta autoridade. E eu comecei a clamar sobre a vida da minha mãe, eu comecei a clamar sobre tudo que estava acontecendo à nossa volta. E aí eu sentia Satanás segurando assim no meu pescoço e apertando, apertando, apertando. E eu não conseguia mais respirar, e eu ficava sem fôlego, e eu tentando orar e tentando respirar ao mesmo tempo. E aí eu parei de orar e eu consegui pegar o meu fôlego de volta. Falei, vô, chama o meu pai, pelo amor de Deus, chama o meu pai. E aí eu abri a porta assim do meu quarto pra chamar o meu pai. E tinha uma figura horrível, preta, toda deformada na frente do meu quarto. Na frente do meu quarto. E eu abri a porta, eu me deparei com isso. E eu senti tanto medo. E eu fechei a porta assim, com tanta força. E eu parei assim por alguns segundos e eu falei, eu tô com muito medo, eu tô com muito medo. E aí, o Senhor falou pra mim, não tenha medo, não tenha medo. E eu abri a porta assim de volta com tanta autoridade, tanta autoridade. E aí eu falei, pai, eu chamei meu pai, eu gritei, falei, pai, vem aqui agora, por favor. E ele subiu a escada. E aí eu nem eu nem tive que explicar pra ele o que tava acontecendo. A gente começou a orar, ele falou, Gabi, pega o seu violão. Né? Não sei se vocês sabem, mas esse é o meu ministério. O que o Senhor me deu foi louvores e artes, né? E eu falei assim, tá bom, pai. Aí eu peguei meu violão assim, mas antes de eu pegar o meu violão, eu comecei a orar de novo.
a orar de novo. E de novo eu senti Satanás segurando meu pescoço com tanta força, e ele apertava, ao ponto de eu não conseguir respirar, sabe? E aí eu parei de orar assim, eu comecei a cantar. Eu peguei meu violão e meu pai falou assim: Gabi, só brinca com as notas e com o violão. Eu comecei a fazer isso e de novo eu senti Satanás segurando meu pescoço com muita força, muita força. E enquanto eu fui cantando, enquanto eu fui louvando, eu não cantava nada, na verdade. Eu só tocava, sabe? E da minha boca saiu melodias que eu não sei o que era, mas só saía melodias da minha boca. E eu sentia que ao pouco a pouco, sabe? Ele tava soltando meu pescoço, soltando, e eu comecei a pegar mais ar, e aí eu comecei a cantar mesmo. E esse sonho mexeu muito comigo, muito mesmo. Porque alguns anos atrás o Senhor me deu outro sonho sobre isso. Sobre a volta de Jesus. E esse foi o sonho, particularmente, que ele me deu sobre o anticristo. E durante o próximo dia que eu tive esse sonho, eu fiquei pensando muito sobre esses 8 anos que o Senhor falou. Porque ele falou de uma maneira tão clara, ele falou: filha, 8 anos. Eu pensei assim: Jesus, o que é isso? Eu não entendo. E o Senhor me levou na palavra onde fala sobre 7 anos de tribulação. E eu não tô falando que sim ou que não. Isso foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? Com tudo isso que a gente está vendo, que está acontecendo à nossa volta, né? Isso do coronavírus, a erupção que acabou de ter na Indonésia. A gente, como cristãos, sabemos que esse é o momento propício para o anticristo aparecer como um unificador, como alguém que quer trazer a paz no meio de tanto caos que está acontecendo à nossa volta. E isso que o Senhor colocou no meu coração: 7 anos de tribulação. E eu não sei se esses 8 anos se esses anos são depois do anticristo ou antes do anticristo. Eu não sei, realmente eu não sei. Mas algo que o Senhor colocou no meu coração foi 8 anos. E as 3 coisas que o Senhor falou muito forte no meu coração não tenha medo. Não tenha medo. Porque a gente sabe que Satanás se alimenta do nosso medo, do medo que a gente tem dele, do poder dele, do reino dele, né? Do reino das trevas. E ele falou: não há mais tempo de ter medo, sabe? Não há mais tempo. A segunda coisa que Deus falou pra mim foi: é tempo de perdoar e pedir perdão. A Bíblia é muito clara com isso. Se nós não conseguimos perdoar a pessoa que está do nosso lado, não tem como o Senhor também nos perdoar. Então, esse é o momento que a gente realmente tem que se alinhar com o Senhor. Com tantas incertezas que a gente está vivendo, esse é o tempo que a gente tem que estar firme no Senhor, alinhado no propósito dEle. E a terceira e última coisa que o Senhor falou muito forte no meu coração para compartilhar com vocês o tempo está próximo, muito próximo. E eu não tô falando para vocês que vai ser exatamente 8 anos, daqui a 8 anos, dia 11 de abril de 2028. Eu não tô dizendo isso, que Jesus vai voltar nesse dia. Porque, 8 anos ele falou pra mim. Então, a gente realmente tem que se alinhar com o Senhor. Esse é o tempo da gente voltar pra Deus, voltar pra Jesus. Tantas crianças que a gente vê tendo sonhos sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E eu pessoalmente, Gabriela, vejo essas coisas como Deus dando sinais. Eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. E cabe a nós escutar esses sinais ou não, Então, esse foi o meu sonho que eu tive. Eu quis muito compartilhar isso com vocês, porque foi algo que o Senhor colocou muito forte no meu coração. Então, espero
espero que esse vídeo tenha abençoado você. Olá, gente, tudo bem? Professor Elvis aqui, do Instituto Educar. Estou passando para contar um sonho que eu tive que ficou muito na minha cabeça. Eu não sou de acreditar que todos os sonhos que temos é porque Deus está falando alguma coisa, né? Eu creio que tem sonhos que é por fenômenos do nosso organismo mesmo, nosso psicológico, tá? Mas esse sonho ficou na minha cabeça, eu senti de compartilhar, e caso venha a ser algum recado de Deus, eu não quero ficar com a consciência pesada. Eu iria contar no culto esse sonho, mas tinha criança e ele é um pouco pesado. No sonho é assim, no sonho a igreja toda passava pela grande tribulação, né? Eu creio que o arrebatamento é antes, mas no sonho passava. E no sonho surgiu o anticristo, o líder mundial, começou a perseguir muito a igreja, torturar muitos cristãos. E nessa tortura eu comecei a fugir com a minha família dessas perseguições, soldados vindo para perseguir, torturar, para que abandonasse, para que negasse a Cristo, né? Quem negasse não era torturado, mas quem não negasse aí era aquele sofrimento. E nessa fuga houve um acidente, aí um armário, algum tipo de móvel cai em cima da minha esposa, quebra o pescoço dela, ela morre. E nesse momento a gente é capturado, eu, minhas filhas, tinha primos meus também. E nessa captura eu até chego a pedir assim para os torturadores: olha, por que você não... Eu falei assim, mata a gente de uma vez só, mata a gente de uma vez só, não tortura não, tem crianças aí, tem misericórdia. E se a gente não serve, mata a gente de uma vez só e tal. E eles começam a dar risada e eles encontram minhas duas filhas, e vão atrás delas. E antes disso, acontece que eles pegam meu primo, que também é pastor, e leva ele e começam a torturar ele, e ele triste, chorando, e eu entro em desespero, corro, pego minhas filhas, porque eles descobrem, né, que eu tenho filha, vai atrás delas, eu consigo correr, pego elas, encontro um caminho, assim, secreto. Tem uma pessoa que estava lá me chamando: olha, tem um lugar aqui isolado aqui, secreto, dá para fugir por aqui, olha, vem, ninguém tá vendo não. E enquanto eles estavam naquela agonia de levar meu primo e me procurar com minhas filhas, eu consegui encontrar esse rapaz que me mostrou esse caminho secreto. Eu entrei por ali e comecei um processo de fuga, de fugir. E a partir disso eu acordei, aí eu voltei a dormir, sonhei a mesma coisa, de perseguindo a gente, torturando a gente e tudo mais. Teve mais parte do sonho também, teve mais parte, mas eu não estou conseguindo me lembrar de outros detalhes, mas essas partes ficaram na minha mente. E eu comecei a orar a Deus, antes de fugir, comecei a orar a Deus, falava assim para Deus: ô Deus, nos ajuda. E aí Deus falava assim para mim: olha, agora você vai ter que confiar em mim. Deus falava bem assim para mim: você nunca confiou, agora vai ser provada a sua confiança em mim. Você terá que confiar em mim de verdade agora, porque você nunca confiou em mim de verdade. Confia em mim agora. E essa palavra ficava no meu coração: agora é o momento de você confiar em mim de verdade, dizia o Senhor para mim. E eu tomei a decisão, falei: vou confiar no Senhor, vou confiar no Senhor. Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai cuidar, Ele vai resolver a situação. E tinha mais coisas no sonho, porque eu acordava e voltava a dormir e sonhava a mesma coisa, com alguns detalhes diferentes, mas era o mesmo, era assim, a mesma história, o mesmo acontecimento, tá? Então esse é o sonho. Se for de Deus, estou compartilhando, né? Mas de qualquer forma, fica o alerta para nós: Jesus está voltando. Não importa se o arrebatamento é antes ou depois da grande tribulação, nos preparemos, porque a volta de Cristo é real. E esta é a principal e mais importante promessa da Bíblia. E se a gente só se apega à Bíblia para receber um emprego, receber uma cura, receber uma paz no coração, a gente está errado.
porque nós estamos sendo incoerentes, porque a promessa mais repetida, mais enfatizada, mais divulgada é sobre a volta de Cristo, né? É sobre a volta, tanto que tem um livro na Bíblia só sobre isso, que é o Apocalipse, só sobre isso, e não tem nenhum livro na Bíblia só sobre emprego, só sobre cura divina, não tem, mas tem só sobre isso, para você ver a importância desse assunto. E se a gente não crê nisso e só crê em outras coisas da Bíblia, estamos sendo incoerentes com a nossa fé, tá bom? Então é isso, pense bem sobre essa questão, e a volta de Cristo é real, eu repito, é a principal promessa da Bíblia, é a principal promessa, é a mais importante, e temos que ter uma fé coerente com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe cada um de nós, forte abraço.